Pronto, galera. Nossa aula está sendo gravada. Boa tarde para todos vocês que estão aqui na sala. No momento, a gente está com 24 alunos. E essa aula também está sendo gravada, que ela está sendo disponibilizada no canal do YouTube da escola para a galera poder assistir depois. A galera que não puder assistir aqui, né, ao vivaço. O bom é que o máximo de coleguinhas que puderem assistir ao vivo é melhor, porque esse aqui é o momento que a gente pode tirar dúvidas. Na turma anterior que eu entrei, acabou que o pessoal tiveram algumas dúvidas, porque os outros professores já esclareceram algumas coisas para eles. Vocês têm, assim, de antemão, alguma pergunta para fazer, alguma coisa assim, relacionado a como a gente vai desenvolver as atividades? Eu vou explicar algumas coisas, mas já tiver alguma coisa pontual direcionada, eu já vou trocando ideia com vocês. Não sei se ontem os professores já foi dando assunto, aula, e não esclareceu algumas coisas. Me digam aí. Ou está tudo certo na Bahia? O que o senhor falou, professor? Não entendi. Minha pergunta foi, tem alguma dúvida específica que vocês queiram tirar? Como é que vai ser o andamento da aula? Como é que vai ser o andamento da disciplina? Alguma coisa nesse sentido? Pode falar, pode escrever, para a gente poder trocar ideia, porque assim, nós vamos desenvolver a atividade hoje, obviamente, mas eu quero bater um papo antes, conversar algumas coisas, porque eu acho que é importante, para a gente poder, o quanto menos dúvidas nós tivermos, melhor. É claro que várias dúvidas surgirão, aí não tenha dúvida que vai surgir dúvida, mas eu já queria ajudar para não ter problema nenhum. Ó, temos 24 cabeças, muito bom. Posso dar meus informes, então, trocar ideia com vocês? Que aparentemente... Ó, vocês não vão ficar com vergonha, não, tá? De falar, de escrever. Aqui todo mundo é colega. Não tem essa, não. Aqui tudo bem que tem gente das duas salas, né? Sala A e sala B. Mas não tem erro, não, galera. Vamos perguntar. Não deixe passar nenhum tipo de dúvida, tá bom? Olha só. Da minha parte... Tá tudo de boa, né, velho? Massa. Ó, tem uma galera aqui... Igual, por exemplo, Cezinha, uma das coisas que Cezinha falou, professor, se fulano de tal não aparecer, é porque ele foi para a noite. Pronto, beleza. A primeira coisa que eu vou passar para vocês, questão de frequência. Olha só. Nós temos aula, né, e temos orientações para essa aula que é aqui, ao vivo com vocês, para vocês que estão aí do outro lado, na casa de vocês, me escutando nesse momento. Essa aula ela está sendo gravada e está sendo disponibilizada no YouTube da escola. Então, nesse momento não, num tempo futuro, ou de manhã, de tarde ou de noite, pode ser que tenhamos algum colega assistindo essa aula. E vocês também que estão assistindo essa aula aqui agora, se porventura está assistindo, a internet cair, ou surgiu a dúvida, alguma coisa nesse sentido, vocês podem depois ir no canal do YouTube da escola e assistir essa aula novamente. Essa e as outras que nós tivemos lá na frente. Beleza? Muito bem. Isso é a primeira coisa. As mesmas atividades que eu vou desempenhar com vocês aqui no ao vivo e nessas orientações no YouTube, para aquela galera que só pode assistir em outro horário, também já foi para o pessoal da Zona Rural essas atividades escritas. Toda orientação que a gente quer que faça, uma possível atividade, foi tudo organizado, vai chegar na mão deles. Tudo bem? Então, só para vocês saberem que, mesma atividade que é no ao vivo, vai ter a mesma orientação para essa aula que ela está sendo reproduzida no YouTube, e também está indo a orientação para o pessoal em casa, fazer totalmente offline, sem internet, para aqueles que não têm acesso. Então, assim, a questão da frequência, né? Eu vou pegar a questão da frequência diária. Professor Ramon tem uma aula quarta-feira, às 2h30 da tarde. Eu não vou fazer a chamada, não tem como eu fazer a chamada. Fulano de tal, turma tal, não tem. Como é que nós vamos computar essa assiduidade de vocês, essa frequência de vocês? É na hora que vocês forem fazer a devolutiva das atividades que nós iremos passar para vocês,
os estudos dirigidos, as orientações que nós passaremos para vocês poderem desenvolver algumas atividades em casa. Então, quando vocês devolverem, é que eu sei, ó, se fulano de tal está me devolvendo, é porque ele está ligado no assunto, está ligado no que está acontecendo. Tudo bem isso, gente? Tranquilo? Em relação a isso? Tranquilo. Pronto. Então, vai ter dia, por exemplo, que algum colega não tem internet, como é que vai assistir a aula? Não tem como assistir a aula, beleza? Mas ele vai poder o quê? Assistir uma aula em um outro momento gravado no YouTube. Isso é um fato. Muito bem. É bem possível que algumas atividades que a gente desempenha aqui esse ano, né, que está começando para a biologia hoje, dentro do horário, que pode ser alguma atividade que nós já fizemos ano passado. Quem aí lembra que no ano passado eu passei algumas orientações por escrito, de atividade de capítulo, de atividade para responder? Quem é que lembra disso? Quem é que fez alguma coisa que eu pedi? Eu. Pronto. Oi, a Também Adriana fazer uma pergunta. Diga. Tarde. Eu não era da tarde, não. Eu estava pela manhã. Então, eu estava desenvolvendo as tarefas de Silvinha. Não, tranquilo. A Esse mesma era coisa. bem- Isso, massa, de boa. É só para a galera lembrar que pode ser, velho, que alguma atividade a gente vai refazê-la. Porque no ano passado, igual a Raiane falou que viu as orientações que eu passava, tinha aula minha que eu gravei vídeo aula explicando, teve aula que eu gravei, por exemplo, correção de atividade. Então, tudo isso aconteceu, que foi um momento que nós estávamos fazendo um monte de atividade para que a gente mantivesse o nosso vínculo de professor, de aluno, para que vocês mantivessem ocupado durante essa pandemia com atividades da escola. Então, pode acontecer de a gente pedir para que seja feita alguma coisa que talvez alguns colegas já tenham feito, mas eu sei que muitos acabaram não fazendo, ou porque não tinham acesso à internet, ou porque não tinha interesse, estava aguardando ver como é que ia desenrolar as coisas, não importa o motivo. O fato é que agora nós faremos essas atividades da melhor maneira possível. E eu quero que vocês, galerinha, entendam que eu imagino que está difícil para vocês, mas também para muitos professores está difícil também, né? Essa questão de aula remota, de aula online, isso é uma coisa que com o tempo a galera vai se adaptando, a galera vai se organizando melhor, mas assim, todo mundo está empenhado em oferecer para vocês a melhor aula possível. Isso é fato, tá? Isso é fato, tá bom? Então, tá aí mais um recado. Se eu falar muita coisa, valeu, pessoal, calmei devagar, moço, explica de novo aí, a gente vai. Outra coisa que eu quero falar, eu falei que o momento da frequência seria o momento de... Ó, Darlene disse que não está conseguindo entrar na aula, não. Deixa eu copiar o link dessa aula aqui, Lalinha, estou lendo conforme está aqui. Deixa eu passar esse link direto aqui, ó. Manda para essa pessoa, se ela está tentando entrar, fala para ela para entrar agora a partir desse link aqui de novo, que se aparecer aqui eu aceito ela, tá bom? Que até agora não apareceu, não. E aí, como eu estava falando, gente, vocês vão ter essas atividades para poder desenvolver. E aí, como que eu vou devolver essas atividades para o professor Ramon e para os demais professores? Será montado pela escola uma sala, uma turma do segundo ano, da terceira série vespertino, onde dentro dessa turma serão colocados todas as disciplinas. E lá, vocês farão a devolutiva das atividades. Vocês lembram que eu, por exemplo, eu criei uma sala de aula nesse Google Sala de Aula ano passado. Alguns outros professores também criaram. E aí, lá, algumas atividades que eu passei, pouquíssimos alunos devolveram as atividades. Pouquíssimos. Só que agora nós precisamos que a galera toda esteja empenhada em devolver essas atividades. Tá bom? Então, para vocês agora que está aqui me escutando, me assistindo online, para você que está no YouTube, essa atividade dentro de uma sala de aula que vai ser criada especificamente para a turma de vocês, vai ter o campo de biologia. Quando eu passar uma atividade, vocês vão postar essa atividade lá, devolvendo essa atividade lá. Devolvendo, ou via uma foto do caderno, ou se alguém tem computador, alguma coisa que foi digitado, aí a gente vai ter várias maneiras de fazer isso.
eu entendo que se vocês estão aqui assistindo a aula, é porque vai ter esse acesso à internet para poder fazer isso. A galera que está no YouTube também vai poder postar as atividades lá. Quem ainda assim não conseguir postar as atividades elas deverão ser encaminhadas para a escola, tá? Deverão ser encaminhadas para a escola. E depois a escola faz com que essa atividade chegue até a gente. Então, coloca nome, coloca turma. Nesse caso, coloca A e B, que é para a gente poder distinguir belezinha quem é quem, tá bom? Tudo que a gente for fazer. O pessoal, por exemplo, que é da zona rural, que não tem internet de maneira alguma, as orientações já foram mandadas para eles, e aí, quando eles devolverem essas atividades, a gente pega na escola, faz as correções, depois a gente vai ter um momento de devolutiva para vocês, com correção, com mais orientações, e por aí vai, tá bom? E se disso tudo ainda tiver algum probleminha de comunicação, que eu acho muito difícil, essa atividade pode ser encaminhada diretamente a mim, pode mandar um e-mail, ou pode mandar pelo WhatsApp, só que aí pelo WhatsApp eu gostaria que não fosse assim um monte de aluno mandando para mim. Se o líder da sala pudesse disponibilizar para quando houver essa necessidade, porque a ideia é que seja feito via o Google Sala de Aula, para quando houver essa necessidade, o líder de cada uma das turmas fizesse essa ponte de comunicação, porque imagina eu aqui no meu celular, um monte de professor mandando, professor, toma um monte de coisa, se for necessário, aí eu me lasco todinho, né? Não tem jeito. Quem aqui é o líder da turma A? Que eu não lembro de cabeça. Quem é? Fabiana. Fabiano, da turma A? Fabiana. Fabiana, e ela está na aula aqui hoje? Deixa eu ver. Não está. Quem é a vice? Gabriela. Pronto, nenhuma das duas não está, mas depois eu tento ver com elas, alguém assim, para, se você der passar essa informação, para se disponibilizar, para que, se de tudo não conseguir mandar pelas vias normais, chegar dessa maneira. E da turma B, quem é o líder? Ananda. Está aí, deixa eu ver. Também não está. Quem é o vice? Os líderes hoje estão dando mole, hein? Ivone. Ivone já conversou comigo por telefone já. Parece que você já tinha falado que não ia poder assistir, eu não lembro, mas eu já conversei com o Ivone já pelo celular. Mas assim, vai ficar dessa maneira, mas assim, gente, em último caso, a primeira via sempre vai ser o Google Sala de Aula. Tudo bem? Tranquilo isso? Entendido isso? Sim. O Google Sala de Aula é algo muito intuitivo, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que quase todos vocês conhecem. Quem não conhecer também não terá dificuldade alguma de poder discutir isso. João levantou a mão. João Marcos? Professor, você vai passar um código para nós entrar no Google Sala de Aula? Isso, mas aí não vai ser um código de Ramon, vai ser um código da turma, sacou? Entendi. Então, por exemplo, vai ter um código só, porque às vezes ficava um bocado de código e aí ficava uma loucura. Pelo menos, gente, é o que está combinado. Não sei se vai mudar isso aí. Então, vai ter um código lá, XXY, da turma do segundo ano vespertino. Lá dentro dessa turma, cada professor vai ter uma pasta. Entende? Então, no dia que for atividade de biologia, você vai entrar nessa turma, que é um código só, acessa a pasta de biologia, vai lá e, joga sua atividade lá. Muito provavelmente vai ter um campo lá dizendo, atividade do dia tal, postada aqui, para você diretamente ir lá e colocar no lugar certo. Sacou? Então, é por causa que eu tenho já o Google Sala de Aula desde o primeiro ano. Aí tá não é com e-mail do Enova, não. Tá com o meu e-mail normal. Mas aí, se você tiver o código, você consegue entrar, entendeu? Entendi. Agora sim, uma coisa eu aconselho, João, é que quem puder, gente, tente arrumar o e-mail do Inova para a escola, porque, por exemplo, quando arrumar o e-mail do Inova, eu acho que nem na sala de aula aqui eu preciso ficar aceitando. Aqui a maioria aqui está com e-mail Inova ou e-mail normal? Eu tô com Enova. Eu tô com Normal. Também. Normal. Pronto, que massa. Tô com normal. Então, assim, quem não tem... Eu tô com normal. Ó, tá entrando alguém aqui, ó. Eu tô com Inova, tudo bem, tranquilo. Quem não tem, gente, procura a escola, porque vai facilitar, entendeu? Com um monte de coisa. Porque eu tenho as minhas salas de aula pelo meu Gmail normal. Só que hoje, por exemplo, eu estou utilizando o quê? Eu estou utilizando o meu do Enova, que é para justamente ficar
mais tranquilo o desenrolar das atividades, entendeu? Então, assim, quem não tem, procura a escola e vai. João, levanta a mão de novo. Manda, brother. Eu tentei entrar com o e-mail do Inol, só que não tava querendo entrar, não. Aí só ficou só salvo o normal. Peça ajuda para alguém da escola, para ver se não consegue ver alguma coisa de validar o e-mail, alguma coisa que está com problema, entendeu? Eu também Mas não tranquilo, consegui entrar. o fato de não ter o e-mail do Enova não tem problema. Diga, Rayane. Eu também não consegui entrar pelo E9. Mas aí, tranquilo, ó, o fato de não ter o e-mail de Enova não significa dizer que não vai participar das coisas, entendeu? Só é melhor porque aí fica todo mundo utilizando um e-mail institucional, que é um e-mail que o governo liberou para nós, tá bom? Beleza? Então, pronto, eu já falei a questão de frequência, já falei a questão de atividade, da maneira como as atividades chegar, muito bem. Outra coisa que nós vamos falar. Me lembra aqui uma coisa, ano passado eu tinha 1 ou 2 aulas de biologia? Era 2 por semana, né? 2. 2, pronto. Eu acho que era só no primeiro, que era 1 aula só, no segundo e terceiro eram 2. Então, muito bem, olha só. Toda semana eu vou fazer um planejamento desse. Muito provavelmente eu vou aqui através do chat, deixando na tela. Opa, desse, eu não estou nem mostrando a tela para vocês, desculpa aí, peraí. Deixa eu carregar a tela. Vacilei, estou aqui mostrando a tela, sendo que eu não carreguei, peraí. E a galera que está no YouTube vai poder acompanhar tudinho na íntegra o que a gente está desenrolando. Pode ser que uma hora ou outra tenha alguma aula. Carregou aí, queridos? Sim. Muito bem. Então, toda semana a gente vai ter uma programação de uma atividade assim, onde a gente vai ter 2 aulas de 50 minutos. Então, 2 tempos de 50 minutos. Eu não vou dar, queridos, toda semana 2 aulas online aqui. Porque, por exemplo, eu imagino que aqui no meio dessa galera que está aqui, temos 26 pessoas. Tem gente que tem Wi-Fi em casa, mas tem gente que está utilizando dados móveis. Então, a gente não quer ficar assim prolongando um monte de hora de aula, porque às vezes pode ser que atrapalhe um pouco vocês, entende? Então, o que a gente vai fazer? Quem puder roubar uma senha do Wi-Fi do vizinho que não tiver em casa, né? E quem tiver aí, beleza. E a questão dos dados móveis, a gente vai tentar ajudar vocês a economizarem. Vocês vão ter que ficar menos agora no TikTok, no Instagram, no Twitter, no Facebook, né? Para economizar a internet. Por aí. O que vai acontecer? Nós vamos ter, geralmente, um encontro semanal de aula, como a gente está tendo aqui online, e a galera que está no YouTube vai ter essa aula uma vez por semana também, dessa gravação, tá? E aí, nessa aula, eu vou desenvolver atividades com vocês, e a outra aula, os outros 50 minutos, eu vou passar uma atividade para você. Passar uma atividade para você não significa fazer ir lá na página de atividade, responder a questão 2, 3, 4, 5. Não é isso, tá? O que a gente vai fazer é deixar alguma orientação, deixar algum estudo dirigido em relação a isso, tá? Por exemplo, faça tal coisa nessa página, produza isso, produza aquilo, porque dessa maneira remota, queridos, o que a gente vai tentar fazer é ajudar vocês a estudarem, tá? Nós vamos ter essa hora, esse 45, sei lá, minutos de aula por semana, para a gente ter esse contato, para eu ouvir a voz de vocês, que isso é muito bom, né? Eu ouvi, porque assim, a gente no início do ano foi um pouquinho de aula tal, mas eu tenho que começar a lembrar do rosto da galera, né? Tem gente que fala comigo, eu falo, meu Deus do céu, estou vendo só uma bolinha com a letra aqui, mas eu não sei o que é. Vai ter um momento que eu vou pedir para a gente ligar a câmera, só para a gente ver a galera, principalmente nós, professores, vai geralmente ficar dando aula só com um bocado de bolinha, é ruim, viu? É muito complicado, tá? Então vai ser importante uma hora a gente ver vocês. Vocês estão aqui me vendo o tempo todo. Se fosse uma aula minha só câmera fechada e vocês ouvirem minha voz, não seria legal, tá? Não seria legal. Mas tudo bem. Então, a gente vai fazer dessa maneira. Sempre vai ser uma aula online, ou se tiver algum dia imprevisto não puder dessa aula online, vai ter uma aula gravada com uma orientação assim. Mas eu vou fazer questão de que toda semana tem uma aula. Então, por favor, chame os outros colegas, façam propaganda, não deixem de assistir, porque é importante nós termos esse momento aqui. Beleza? E aí, o outro momento da aula vai ser uma orientação de atividades para vocês fazerem. Tá? Tudo entendido isso, amigos? Sim. Sim? Sim. Muito bem. Beleza pura. Hoje, pronto, já vi que a galera digitou aí. Muito bem. Hoje, o que nós vamos fazer?
nós vamos utilizar o livro da segunda série. Lembra? Todo mundo aí tem esse livro guardadinho em casa? O livro do Sérgio tenho. Linhares de Biologia. Essa capa aqui, ó. Que tem Ali essas com as penas casas- aqui. Tá ali com Muito as bem. casas de aranha ali, vou lhe dar uma limpada. Pronto, tira as casas de aranha do bicho. Não deveria ter, hein? Porque um monte de atividade a gente passou ano passado, mas tudo bem. Nós vamos começar a trabalhar. Para alguns vai ser inédito, para outros será novamente. Nós vamos trabalhar o capítulo 2, que fica na página 19. É um capítulo que fala sobre vírus e seres de organização mais simples, que são vírus e os procariontes que aqui estão falando, que são as bactérias. Só para a gente Página quanto, relembrar, professor? página 20, página 19. Os procariontes são aquelas células em que não tem membrana, não tem a membrana nuclear para envolver o núcleo. Professor, Oi. eu acho que o senhor já explicou esse assunto para nós no último dia de aula. Foi, eu sei. A gente começou, mas que a gente nem chegou a terminar, a gente estava discutindo bem ele. Aí depois Lorena, depois teve aquela reunião no pátio, onde eu e Silvinha foi falar do vírus, do Covid, não foi isso? Foi. Exatamente. Não, A mas gente estava justamente discutindo. Oi, estou ouvindo, aquele Luiz e negócio Noélio. Pode falar, Noélio. Aquele negócio foi depois, a senhora passou também, lá no negócio das mulheres lá, manda o XY, o X, sei lá que diabo é lá. Ó, que massa que tá lembrando. Muito bem, velho. Que bom. Diga, Heloísa, também. Legal, tá vendo? Então a gente já conseguiu ver algumas coisas. Tinha um trabalho para nós ter apresentado esse dia, aí não deu certo. Pois As é. aulas já ia acabar, ia ter reunião. Infelizmente, gente, empacou, foi tudo para nós, não foi? Mas tranquilo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos retomar. Que massa que vocês estão lembrando, ó. Ainda lembrou do X e do Y do quadro que eu estava explicando a coisa. Que legal, muito bem, que bom. Então a gente vai retomar, mesmo porque também o governo, ele mandou para nós, professores, uns cadernos de aprendizagem. Nós, assim, podemos nos pautar nesses cadernos para a gente poder orientar as aulas, entende? Mas o que vocês vão utilizar é o livro didático que vocês têm, tá bom? Vai ser assim. Então, que bom que vocês estão, inclusive, lembrando o que a gente estava fazendo. Legal. Mas, então, a gente vai retomar novamente esse capítulo 2, que fala de vírus e procariontes, né? Que são bactérias e cianobactérias, porque a gente pode ter algum colega aí que, infelizmente, boiou, moscou, né? Na época, e nem lembra que diabo de capítulo é esse que estava sendo estudado, tá bom? Então, nesse primeiro momento desse capítulo 2, que é esse capítulo que está aqui, ó, vou colocar no chat para vocês aqui, ó. Então, o que eu vou querer como segundo momento da nossa aula, que não é uma aula online? Para quem está no YouTube assistindo, não sei que hora é agora, de manhã, de tarde ou de noite, você vai abrir o livro didático no capítulo 2, na página 19, tá? Na página 19 até a página 22. A página 19 tem o tópico 1, que fala a descoberta do vírus. O tópico 2 fala a estrutura e reprodução dos vírus, tá bom? E aí, no tópico 3, que é na página 22, não é para esse momento agora, a gente vai trabalhar esse tópico depois. Então, no primeiro momento, eu quero que vocês façam isso. Lê esse capítulo, esse tópico que eu passei para vocês, tudo bem? E aí vocês vão fazer o quê? Um pequeno resumo, né? Aquele resuminho mal acabado que vocês fazem aquela malandragem de copia a primeira linha do livro, aí solta 3 linhas, copia a outra linha, fica uma bagunça desgramada que ninguém entende. É ler o capítulo, entender sobre o que está dizendo nesse capítulo, botar alguns tópicos do que achou mais importante, e também botar o que é aquilo que teve dúvida. Poxa, bicho, eu li isso aqui, professor, eu não consegui nem escrever esse diabo aqui, ó. Não consegui, não. Bota lá, professor, não é melhor todo mundo ler e fazer um mapa conceitual pegando as partes mais importantes. Calma, que nós vamos chegar nisso ainda, calma, devagar. Não pode deixar, não, deixa com nós. Vamos ter esse momento também, de fazer um mapa conceitual, de fazer mais assim. Tem gente que não sabe nem o que é mapa conceitual, entendeu? Então vai ter um momento da gente pegar e construir, de fazer, sacou? Beleza? Aí o que acontece? O que eu quero que vocês façam nesse momento é isso,
de maneira bem tranquila, cara. Pode ser até por tópicos, entendeu? Não precisa redigir um texto normal, tudo, não. Pode ser... Não, mas ele está certo, mas para conceitual é importante, amigo. A gente vai fazer esses tópicos aí, tá bom? E também pode ter o quê? Dúvidas. Vocês podem colocar dúvidas que tiver, para que na nossa próxima aula, quando a gente retomar para o capítulo, tá? Retomar para o capítulo, eu possa explicar da onde surgiram as dúvidas, trocar ideia a partir daí, tá beleza? Então, tá aí no chat de vocês. Eu vou repetir aqui de novo, porque os meninos conversaram aí, para ninguém ficar perdido aqui, ó. Vou novamente colocar aqui no chat aqui o que é para ser feito, tá? Para vocês poderem anotar aí. E o que acontece? Isso que eu pedi é para a gente postar na sala de aula. Ô, professor, que sala de aula? Aqui ainda vai ser criada e disponibilizada e organizada para vocês. No primeiro momento, vocês façam isso, deixem organizado, tudo belezinha, tudo bem? E aí, só um minutinho, Hamilton. E aí, postar no Classroom. E aí aquilo, se não conseguir pelo Google Classroom, que é a sala de aula, dá um jeito de entregar na escola, entrar em contato com o líder para poder, através de uma foto de WhatsApp, de alguma coisa, chega até o professor. Tá entendido isso, gente? Sim. Pronto. Sim. Hamilton no caso, é para fazer, deixar no caderno e depois, quando abrir a sala de aula, enviar. Exatamente, Guilherme, exatamente. Beleza? Hamilton levantou a mão, pois não? Era o que o Guilherme falou aí mesmo que eu queria saber. Pronto, massa. Porque assim, não tem ainda certo para onde mandar, sacou? Então, deixa o trem aí de boa e aí a gente vai organizar, tá bom? Quem está me assistindo pelo YouTube, a mesma situação. Vai chegar até vocês isso daí, tá bom? Então, em relação a isso, não temos dúvida, beleza? Tô certo, não tô? Ninguém tem dúvida não, correto? Até agora não. Agora não, tá massa. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer agora? Eu tinha até programado corrigir algumas atividades, daqueles cadernos de atividades que mandar para vocês e por aí, mas assim, eu sabia que na hora que eu fosse bater esse papo com vocês, trocar essa ideia em relação a isso, ia acabar que o tempo ia ficar muito apertado, porque a gente tem que desenvolver. Mas uma coisa que eu preciso fazer é uma atividade diagnóstica. Eu preparei um formulário, lá no Google Formulários, com perguntas relacionadas a capítulos que nós estudamos, sobre o vírus, sobre plantas, alguns daqueles que nós estudamos em que sentido? Do pouco que eu expliquei na sala e de um tanto que eu passei tudo de maneira online para vocês. Que aí, por exemplo, o colega Guilherme ele já falou que era aluno de Silvinha de manhã. Outra pessoa já falou que não pôde assistir antes porque não tinha internet. Não tem problema. Só que algumas coisas que vocês já têm mais ou menos conhecimento, vocês estão com o livro aí, tal, mas eu gostaria que vocês fizessem mesmo do que vocês sabem, para eu poder, de fato, avaliar se tem, como é que está esse aprendizado, como é que está essa característica aí de vocês, tudo bem? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, hoje eu já mandei esse formulário para o pessoal da segunda série, eles fizeram, todo mundo que estava na aula respondeu o questionário para mim. É isso que eu também quero de vocês. Então, o que eu vou fazer agora para vocês? Aqui no chat, aqui, acho que entrou alguém agora, ó, deixa eu vou copiar novamente aqui as orientações e vou postar, porque eu acho que entrou alguém aí. E também, gente, quando abrir essa sala de aula, eu vou colocar as orientações de novo, viu? Caso alguém tenha se perdido aí comigo, moço, que ainda prestou atenção, vou colocar de novo, tá? Mas para agora, para vocês que estão aqui agora, eu vou disponibilizar um link de um Google Formulário para que vocês entrem agora, certo? E respondam essas perguntas que estão lá. Para aqueles que estão assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá aí o link aí do formulário. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E para aquela galera que está totalmente offline, eu já mandei essas perguntas já para eles, tá? Então,
cliquem nesse link que eu coloquei aí no chat e me diga se ele está funcionando belezinha. Me dá um ok, por favor. Pronto, Lorena já me respondeu aqui, tá ok. Então, olha só. A aula está gravando, eu vou encerrar a gravação de aula, porque não tem o porquê de ficar aqui aberto, o pessoal do YouTube ficar assistindo, mas eu vou manter a sala aberta enquanto vocês respondem, tá? Não precisa ter pressa, na hora que o tempo estourar, vocês podem continuar depois, alguma coisa assim. Mas eu quero ver se alguém consegue terminar aí durante esse resto de aula que nós temos, nesses 15 minutos, e aí eu consigo aqui ver quantas pessoas estão fazendo, tá bom? Então eu vou estar encerrando agora a gravação da aula, mas a nossa sala continua aberta para a gente poder tirar qualquer dúvida de vocês. Então, um abraço para quem está no YouTube assistindo essa aula.